BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia investidor, muito bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, primeiro pregão do ano. Então, feliz ano novo a todos vocês que nos acompanharam ao longo de 2021 e um ótimo, claro, 2022 para todos nós. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. O ano começa com os investidores assimilando todas as movimentações que fizeram a Bolsa cair 11,93% agora em 2021. Depois de chegar a bater os 131.190 pontos no mês de junho, o Ibovespa engatou 5 meses de queda consecutiva e tocou a mínima dos 100.074 pontos em novembro. Pelo menos o mês de dezembro fechou em alta. Foram 2,85% de elevação no último mês do ano, depois que os principais ruídos de Brasília foram se dissipando. Mas os temores mundiais com a nova variante Ômicron do coronavírus, a imposição de lockdowns e outras restrições de circulação, principalmente lá na Europa, acabaram ocasionando algumas perdas para as empresas. Os investidores estavam, desde o ano passado, com aquela expectativa de teses de retomada, mas elas acabaram não se concretizando justamente por conta de várias ondas do coronavírus que vieram ao longo de todo o ano de 2021. O medo dos impactos vistos em 2020, além de questões políticas, como a antecipação do cenário eleitoral, PEC dos precatórios, acabaram não permitindo que a Bolsa tivesse um melhor desempenho. Mas no último pregão do ano, a Bolsa subiu. No dia 30 de dezembro, ela fechou em elevação de 0,69%. E vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Subiu 0,69% o Ibov, chegando aos 104.822 pontos. Entre as maiores altas, a gente consegue ver aqui, Melius subiu 7,64%. Sul América subiu 6,84%, Magalu, Magazine Luiza, subiu 6,8%, depois de trazer alguns dados, algumas informações sobre o novo centro de distribuição, né, o aumento, né, na capacidade de armazenamento, capacidade de distribuição da empresa, acabou fechando em alta de 6,8%. E Cielo também, olha só, Cielo subiu 5,76%. Nas maiores baixas do pregão de quinta-feira, a gente vê Marfrig caindo 3,71%, Itaú caindo 1,64%, Santander, olha só os bancos, hein? Santander caindo 1,35% e a Itaúsa caindo 1,11%. Essas foram as informações do pregão de quinta-feira. E aí, a gente entra no ano novo com mais de 4 mil voos sendo cancelados no mundo todo nesse domingo. A variante Ômicron, o mau tempo, acabaram atrapalhando a vida de vários turistas nesse comecinho do ano e as empresas aéreas e de turismo seguem sendo bastante afetadas aí com toda essa situação. A gente fica monitorando, inclusive, os reflexos, né, que isso traz nas empresas aéreas e de turismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Essa situação acaba trazendo bastante reflexos. Bom, agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Olha o Marco Saravalli aí, ótimo dia para você. Marco, conta pra gente. Fala pessoal, muito bom dia. Começando aqui o primeiro pregão do ano. Primeiramente, um ótimo ano
para todos nós. Mas falando um pouquinho de bolsa aqui, começando o primeiro pregão com um viés positivo lá fora, né, as principais bolsas internacionais sinalizando um começo de ano aí com as expectativas renovadas, né, e com boas projeções para o crescimento econômico mundial. A gente sabe sim que é um ano um pouco mais desafiador, né, que a gente deve ter menores estímulos, ou seja, aumento de juros das principais economias ao longo desse ano, mas esse mês de janeiro pode ser um mês bastante saudável, principalmente para os investimentos de risco ao redor do mundo, né? Com isso, as bolsas internacionais sinalizam um começo de ano positivo, né? Commodities também devem nos ajudar por aqui, o petróleo já vai buscando, como a gente tem reforçou bastante ao longo ali do mês de dezembro, né, que o petróleo, a gente não acreditava que o petróleo ficasse abaixo do patamar de $70, ou próximo do patamar de $70, e rapidamente já foi buscar o patamar próximo de $79, $80, como está sendo negociado nesse momento. Então a gente deve ter talvez um Bovespa tendo um bom começo de ano, um bom começo de 2022. Na agenda econômica a gente tem vários indicadores ao longo da semana importantes, né, para a gente acompanhar o ritmo da atividade econômica do mês de dezembro, nas últimas reuniões ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos, Europa e China. A gente tem indicadores importantes. Também é importante acompanhar aqui todos os dias para ver como é que tem sido, como é que foi o fechamento de 2021 e as expectativas para o ano de 2022. Tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia, um ótimo ano, uma ótima semana e a gente se vê em breve e voltamos já para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Valeu. Seguinte, o Marco falou de alguns indicadores, o Boletim Focus foi divulgado agora cedo com as projeções do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. Falando do IPCA, que é a inflação oficial, o mercado projetou uma queda, né, de 10,02% para 10,01%. Esse é o fechamento de 2021. Essa é a estimativa do mercado para 2021, ainda mantendo os dois dígitos de inflação, 10,01%, quase ali no limite dos dois dígitos. Para o ano que vem, para esse ano, 2022, o IPCA está mantido aí em 5,03%, a inflação, ali um pouquinho acima do teto da meta do Banco Central. E para o ano que vem, a elevação, né, da inflação saiu aí de 3,38%, passou para 3,41%. Subida de PIB, vamos lá, em 2021, nessa última estimativa do mercado, caiu mais um pouquinho, saiu de 4,51% de crescimento para 4,5%. E agora, em 2022, o mercado está projetando uma alta de apenas 0,36% na atividade, no PIB brasileiro. Antes era uma queda de 0,42%, agora uma queda de 0,36%. O câmbio agora em 2022 permanece em R$ 5,60 e aí a Selic agora para 2022 permanece em 11,5% e no ano que vem permanece aí a Selic em 8%. Bom, vamos agora aos destaques internacionais. O PMI da China foi divulgado nessa segunda-feira, o número avançou de 50,1 pontos em novembro para 50,3 pontos em dezembro. O resultado veio acima das expectativas dos analistas, que previam um recuo nesse indicador. O PMI de serviços chinês também subiu, ele saiu de 52,3 em novembro para 52,7 em dezembro, lembrando que qualquer valor acima de 50 pontos mostra aí uma aceleração da economia. E os negócios com as ações da gigante imobiliária chinesa Evergrande foram suspensos nesta segunda-feira na Bolsa de Hong Kong. A empresa vem sofrendo graves problemas financeiros desde o ano passado. Algumas casas ali, algumas empresas de gerenciamento de risco já falaram que a empresa está sim em default, e aí isso, né, essa suspensão de negociações acabou derrubando também o papel de outras empresas do setor imobiliário listadas lá em Hong Kong e acabou influenciando no índice lá em Hang Seng, que acabou fechando em queda. Olha só, Hang Seng fechou em queda de 0,53%, e aí a gente olha as outras bolsas asiáticas, como a China e também o Japão, fechadas, não abriram nessa segunda-feira, com uma extensão aí do feriado de Ano Novo. Então, nos países asiáticos, apenas a bolsa de Hang Seng, dessas que a gente monitora, acabaram abrindo, e por conta dessa questão da Evergrande, ela fechou em queda
de 0,53%. Vamos seguindo aqui com as nossas informações, porque na Europa, né, a gente tem as informações da Europa, saíram dados do PMI, né, o indicador industrial da Alemanha, ficou em 57,4 pontos agora em dezembro, sem sofrer nenhuma alteração em relação ao mês anterior e também fechando aí no menor nível desde janeiro de 2021. O dado ficou um pouquinho abaixo do esperado pelos analistas. Já na zona do euro, o PMI industrial caiu de 58,4 para 58 pontos em dezembro. O resultado veio em linha com as expectativas dos analistas. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas europeias neste momento. Só lembrando que FTSE no Reino Unido está fechado também, tá? Por conta aí da questão do Ano Novo, né? Feriado de Ano Novo, extensão dos trabalhos de Ano Novo, lá comemorações, FTSE no Reino Unido está fechado. Mas DAX na Alemanha sobe 1,02%, CAC na França subindo 1,08%, o índice Eurostoxx subindo 1%, as bolsas europeias aí operando com otimismo. E ainda nesse sentido, a gente fala também da inflação anual ao consumidor lá na Turquia. Essa inflação atingiu 36,08% em dezembro. 36% de inflação em dezembro de 2021 lá na Turquia. Foi o 7º mês consecutivo de aceleração na inflação e o maior nível atingido desde setembro de 2002. O salto na inflação da Turquia ocorre em meio à desvalorização da lira turca e também por causa aí dos avanços da expectativa de inflação. Todo mundo achando que a inflação vai acelerar por lá, a moeda cai, a inflação aumenta e a Turquia segue aí nesse cenário de altas inflações. Bom, seguindo com a nossas notícias internacionais, o Morgan Stanley concordou em pagar 60 milhões de dólares para encerrar um processo movido por clientes. Eles dizem que o banco expôs seus dados pessoais ao não dar fim adequado a uma tecnologia de informação mais antiga, quando foi fazer a substituição para nova. E aí os dados foram expostos. Os clientes vão receber pelo menos 2 anos de cobertura de seguro contra fraudes e cada um pode pedir reembolso de até 10 mil dólares em despesas custeadas com seus próprios recursos. E aí a gente fala dos Estados Unidos também, porque a expectativa por lá é sim pelo indicador mais importante da semana. A gente lembra que o Marco Saravalli estava falando de vários indicadores importantes, só que o mais importante é o payroll, e nessa sexta-feira saem os dados por lá. A oferta de empregos deve mostrar sim um aumento, mesmo em meio a essa nova onda de Covid-19, essa Omicron que está se espalhando bastante rapidamente pelos Estados Unidos. A expectativa por lá é a criação de 405 mil empregos, com a taxa de desemprego caindo para 4,1%. Os economistas esperam também que o mercado de trabalho se fortaleça aí nos próximos meses. E nessa expectativa, olha só as bolsas americanas, os futuros americanos como estão operando. Dow Jones subindo 0,5%, o S&P subindo 0,63%, mais uma alta do S&P, e a Nasdaq subindo 0,75%. Falando em Nasdaq, olha só, a Tesla entregou mais de 936 mil carros em todo o mundo no ano passado. São 87% a mais do que o que foi registrado em 2020. Somente no último trimestre foram 308 mil veículos entregues pela montadora. O número está acima das expectativas do mercado. A fabricante tem como objetivo aumentar em 50% as entregas anuais. Por causa dessa notícia, as ações da Tesla sobem mais de 7% no pré-mercado da Nasdaq. Olha só, a Tesla aí surpreendendo mais uma vez o mercado, mais uma vez os analistas surpreendendo com as projeções. Bom, e agora o Marco Saravalli, olha só, ele traz o gráfico do dia com uma análise que ele faz sobre a injeção de liquidez na economia promovida pelo Fed lá nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Conta pra gente esse gráfico aí, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, nesses primeiros dias do ano de 2022, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva com alguns dos principais gráficos, principais assuntos do ano de 2021. Um dos principais assuntos de 2020 e 2021 foi realmente a injeção de liquidez, principalmente por parte do Fed, do Banco Central Americano, né, depois do
Fed anunciar cerca de 3 trilhões de liquidez por conta da pandemia para estabilizar as principais economias, a economia americana. Ele seguiu injetando liquidez, cerca de 2 trilhões de dólares no ano subsequente, né, no ano de 2021, cerca de 1,5 trilhão de dólares somente no ano de 2021, né? E aí agora os economistas, estrategistas, assim como eu, a gente fica com dúvida em relação aos impactos na inflação americana, na inflação mundial. E talvez esse seja o principal assunto de 2022, né? Os impactos de toda essa injeção de liquidez na inflação mundial e americana principalmente. Tá bom, pessoal? Então é muito importante acompanhar os números bastante expressivos e a gente consegue ver aqui o tamanho do balanço do Fed e toda essa injeção de liquidez que deve ainda assim continuar uma parte também em 2022. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo ano, uma ótima semana. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Falou, Marcos Seravalli. A gente espera você daqui a pouquinho aí no BMC News, com a Paula Moraes e todo o time aqui na BMC. Bom, vamos aos destaques corporativos. A Gol anunciou agora há pouco que foi aprovada pelo CAD a aquisição da MAP Transportes Aéreos. O ofício foi enviado no último dia 30 de dezembro. E segundo a Gol, a decisão se torna definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir da publicação. A Cora Saúde comunicou que uma das suas controladas adquiriu 100% do capital social do Hospital São Francisco, localizado lá no Distrito Federal. O valor do negócio é de 330 milhões de reais. Segundo a empresa, o Hospital São Francisco é referência em alta complexidade e essa aquisição é estratégica, porque permite consolidar como líder em números de leitos nas cidades satélites do Distrito Federal. A Alpargatas se comprometeu a vender sua fatia na Osklen. São 60% do capital social da empresa, avaliados em 400 milhões de reais. O preço é composto por uma parte fixa e outra parcelada em 3 vezes, isso condicionado a determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023. Essa venda havia sido anunciada em novembro do ano passado e a operação ainda depende de aprovação do CAD. A Wiz anunciou que está tudo acertado para concretizar a parceria estratégica com o Banco de Brasília para comercializar produtos de seguridade nos canais do BRB por 20 anos. Assim, a Wiz passou a ser titular de 50,1% da nova corretora de seguros, chamada Nilco, que terá exclusividade na comercialização dos produtos, seguros, consórcios, títulos de capitalização e previdência privada. E outros 49,9% vão ficar com o BRB. A aquisição ainda vai ser submetida à aprovação dos acionistas. E a Eletrobras vai realizar uma assembleia pública na próxima quarta-feira para discutir a desestatização da companhia. A empresa informou que foi aprovada uma resolução pelos titulares do Ministério de Minas e Energia e também pelo Ministério da Economia. Essa resolução trata da modelagem da desestatização da companhia. Entre as alterações estão criação de faixa para emissão de novas ações, aprovação do valor para segregação da Itaipu Binacional e também atualização do valor aplicável à eletronuclear. E a Petrobras assinou um contrato com a Ubuntu para a venda da totalidade da sua participação numa concessão na Bacia do Paraná. O valor total das transações é de $32 mil e o fechamento está sujeito ao cumprimento das condições e uma aprovação pela ANP. Bom, agora 9 horas e 19 minutos, eu quero chamar aqui o Guga Almeida, que já está aqui com a gente para desejar um ótimo dia, para fazer sua análise, sua retrospectiva, suas projeções. Guga, muito bom dia e, antes de mais nada, feliz ano novo para você, ótimo 2022, meu caro, meu amigo Guga Almeida. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Um ótimo 2022 para nós, né? Que seja um ano aí de muitas conquistas e de muitas recomendações e análises assertivas aqui pela nossa parte, Felipe, continuar se esforçando bastante para levar o melhor conteúdo já no início da manhã para todo o nosso público e amigos, né? Porque aqui na BMC, o que eu tenho sentido é que o foco não é criar somente um público,
mas sim uma comunidade de amigos, investidores e pessoas que consigam prosperar utilizando as informações do mercado financeiro. Pois é, quem acompanha a gente fica sempre muito bem informado, sabe das notícias aqui, né? Logo de manhãzinha também sabe das projeções aí do Guga Almeida e também, né, o tom do mercado com o Marcos Saravalli. A gente sempre trazendo informações bastante relevantes aqui para o nosso público, Guga. Mas, né, assim, a gente olha para trás, né? Ano passado parece que foi ontem, mas a gente olha para trás e vê a Bolsa em 2021 dando aquela patinada, caiu 11,93%, no mês passado deu uma subidinha, mas mesmo assim foi uma queda bastante importante aí, né, Guga? Como que você faz essa avaliação aí, né, só para a gente pegar esse resumão do ano passado, e também já o que ficou, né, o que ficou de inércia aí para esse ano de 2022 que a gente pode já começar a ficar de olho? Bom, Felipe, o que eu sinto é que, de fato, né, as expectativas das pessoas, principalmente em função de toda essa transformação, né, do mundo digital, a gente passou por um período de pandemia, muitas pessoas vieram para o mercado, né, e tiveram um período que foi estimulado pelo movimento de alta natural dos mercados. Tá? Então, nesse período, é engraçado, né, todo mundo se transforma em gênio do mercado. Só que o mercado ele não é um ambiente para super gênios, né? Ele é um ambiente para ter muita humildade. E o que eu sinto é que se leva ainda com pouca humildade, né, o mercado financeiro, principalmente as bolsas de valores. Né? Se utiliza muito de brincadeira, se utiliza muito de armas de persuasão para fazer com que as pessoas elas caiam, né, numa narrativa, numa determinada narrativa. Né? Fala-se até do marketing agressivo. Né? Eu vi coisas assim absurdas até mesmo no final do ano, mas enfim, né? O que eu sinto é que pela primeira vez nos últimos 5 anos, né, de 2016 a 2021, final de 2021, a gente viveu aí um período que de fato ele ficou por muito tempo, né, na contramão da expectativa dos analistas e dos especialistas de investimento, né, os influenciadores digitais, os influenciadores de finanças e assim por diante. Então o mercado ficou muito tempo na contramão do que eles estavam esperando. E o fato de ter ficado muito tempo na contramão, e não foi só a Bovespa, né? Bovespa, se tu pega o mercado de criptomoeda, a mesma coisa, né? O Bitcoin não terminou nas máximas históricas, pelo contrário, né? Também ficou abaixo, né? 30% aí das máximas históricas que ele tinha atingido. E, então, assim, generalizado estava equivocado. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, se generalizado estava equivocado, e já não é a primeira vez, né, porque se nós olharmos 2 anos para trás, os últimos 2 anos, o pessoal que trabalhou com juros, né, que durante muito tempo performava com juros, porque os juros eram altos, também eram equivocados, também tiveram seu momento de estar errado. Então, né, o aprendizado o investidor ele precisa sim investir, primeiro ponto, ele não pode ter medo, né, de investir, precisa sim de informação, mas ele precisa sim ter um senso crítico, né? Ele tem que olhar, saber o que ele está buscando. Olha, eu estou buscando aqui um crescimento de X% da minha carteira, porque no final de um período maior de tempo, eu vou ter evoluído tantos por cento. O investidor ele precisa saber, né? Ele tem que estar mais informado, mas ele precisa saber aonde ele está neste momento, para ele poder dizer, isso faz sentido para mim, e eu vou aceitar essa informação, ou não faz sentido para mim. Ou se faz sentido para mim, eu não vou me envolver aqui emocionalmente e ficar, né, fragilizado mentalmente numa opinião de um ativo específico, né, como muitas pessoas participaram aí de eventos como a própria Oi, né, se tu for olhar aí os últimos 3, 4 anos, quando se fala dessa empresa, o evento que se teve com Cogna, evento que se teve aí com tantas outras empresas, que se teve uma grande aposta e, na verdade, se teve uma grande furada. Nesse sentido aí, né, você falou que o pessoal acaba ficando com as expectativas e tudo mais. Eu estava lendo agora de manhã algumas projeções de casas, de bancos e tudo mais. O pessoal está com expectativa mista, né? Não sei se é medo de acertar ou medo de errar, igual aconteceu em 2021. Mas para a Bolsa tem gente falando assim, 112 mil, que é
próximo aí do que a gente está vivendo agora, o que acaba mostrando, de repente, um certo, não muito otimismo, né? Um pessimismo. Mas tem gente falando de 138 mil no fim do ano, né? Tá, mesmo com eleição, mesmo com uma série de coisas aí para acontecer. Por que você acha que existe tanta discrepância aí nessas previsões? Você acha que o pessoal não está muito coeso aí com essas estimativas, Guga? O que você pode avaliar aí para a gente dessas discrepâncias todas aí nas avaliações? Na verdade, não existe uma verdade absoluta, né? Uma vez que tu não tem uma verdade absoluta, os vieses do analista, eles estão embutidos nas suas previsões. O que o analista acredita mais? Ele está mais pessimista? Ele está mais otimista? Uma coisa é fato, né? A gente está há bastante tempo já no período de correção aqui dentro do Brasil. A gente tem que entender também que o player que tomou posição ao longo de 2021 foi um investidor estrangeiro. Temos espaço para uma grande correção lá fora. Tá? Eu acho que esse movimento de juros, esse movimento de tapering, ele vai trazer um período aí de ajuste dos preços, né? Tem, assim, muita cara de que isso vai acontecer, tá? Tem muita cara mesmo pela resposta dos mercados todas as vezes que esse tipo de conversa vem à mesa, tá? A gente vê bolsa corrigindo com mais intensidade lá fora. Investidor estrangeiro que tomou posição ano passado no Brasil, obviamente porque ele está percebendo que Brasil, né, comparado com o resto do mundo, com o mercado americano, né, ele está para trás. Se for comparar também com outros momentos históricos, né, por exemplo, com commodity no preço que se está e com juros no nível que está comparado, né, ao resto do mundo, o nosso câmbio está nesse preço também, né, nesse nível de preço, bem parece estar, né, distorcido. Então, tem ali uma assimetria para tomar posição. Tu vê o estrangeiro alocando capital. Ok, está alocando capital, mas no momento que lá fora começar a corrigir, aqui também vai corrigir. Aqui também vai corrigir. Então, com essas informações, a gente vai percebendo, né, o tom aí dos analistas, o tom das casas. O que acontece, né, também, Felipe? Eles estão carregando, né, quando tu olha para essas casas, eles estão carregando uma narrativa otimista do ano passado. Então também, o seu público, né, o seu investidor, ele já está posicionado. Ele está posicionado. Pô, chegar e tu inverter, né, a opinião, ou tu ser extremamente pessimista, gera, né, um problema generalizado para eles terem que resolver em outras áreas, que não é na área ali do time de research, né, do time do sell side, né, que é o que vende, que vende as teses, vende as ideias. Né? Então, tudo está mais... todo mundo tem o seu viés embutido, porque, né, hoje também o preço da fama, né, na internet, ele é muito caro. Né? Então as pessoas também têm medo de errar. Elas também têm medo de estar equivocadas, né, porque sentem que podem ser desmascaradas. Pô, tem uma grande corretora aí, uma grande casa que desde que entrou... Eu vou acompanhando, né? Vou fazendo meus scoutzinhos aqui, porque eu vou tentando entender a opinião e viés de cada um. Tem estrategistas-chefes aí que, se tu for pegar os últimos 3 anos, não acertou um movimento grande. Né? Acerta pequenas opiniões de 2, 3 dias, que tem impacto 2, 3 dias, mas movimentos grandes mesmo não pegam. Né? E quem é que sofre isso? A pessoa física. Né? Então, tem que tomar cuidado, principalmente com aquelas pessoas que falam muito bonito, muito rebuscado, que tu não consegue entender todo o raciocínio que está por trás, né? Porque o mercado ele é simples, ele é transparente, o processo de tomada de decisão tem que ser algo, né, aceitável, que tu consiga digerir, que tu consiga pegar a informação, né, e consiga falar, puxa, não, isso aqui de fato eu estou acreditando. Não, eu não estou acreditando em alta, estou acreditando em baixa, estou acreditando que bolsa possa vir a 95 mil pontos. Não, estou acreditando em alta, até cocei a cabeça. Estou acreditando em alta, estou acreditando que a bolsa possa ir de fato a 130 mil pontos. Beleza. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Qual é o critério que eu vou utilizar para estar posicionado? Qual é o critério que eu vou utilizar caso a minha tese não dê certo? Qual vai ser a minha máquina de manobra? Lembre-se, nós não somos uma pessoa física, ela não é um fundo de investimento, né, que tem dificuldade para poder entrar e sair, tem que criar vários mecanismos para poder se proteger. Não, o investidor pessoa física pode ser, a parte assim, pode ser ele pode ter o luxo, né, de poder tomar decisões de forma muito simples. Quer estar posicionado, fica. Quer não estar posicionado,
traz de volta a liquidez e aloca em algum outro investimento, né? Ele tem que utilizar do benefício de poder ser rápido, poder ser ágil, poder entrar, poder sair, né? Poder dizer assim, agora não quero mais, agora faz total sentido, mas tem que saber o que está procurando, o que está olhando. Maravilha, sensacional, viu, Guga? Ô, Guga, a gente fala bastante aqui durante o marketing, né, com o Cabral, também com o Gani, meio que das profecias autorrealizáveis, né? Todo mundo começa a pender para um lado, vai a não sei quantos pontos, aí todo mundo parece que entra naquela euforia, a inflação vai chegar a não sei quando, vai chegar a 2 dígitos, o PIB vai retrair, e isso a gente vê bastante no Boletim Fox, né? Sempre essa profecia autorrealizável, todo mundo, todo o mercado puxando para um lado, o mercado puxando para o outro, a partir das narrativas que vão se construindo, né? E aí é bom ficar esperto nisso que você falou, né? Porque as casas, porque os bancos, eles vão construindo essa narrativa ao longo de todo o processo e também para comunicar com seus clientes, né? Meio que o pessoal quer ouvir, falar o que o povo quer ouvir aí, se é mais otimista, se é mais pessimista, mas é bom ficar esperto nisso que você falou. E, enfim, pra gente... Tu acabou de falar um ponto que é muito importante, claro. Tá, Felipe? Tu acabou de falar um ponto que é bem importante, tá? Eu tô no mercado há 2 décadas, né? De fato agora. Quando tu olha como era construído as teses no passado, e como está sendo construída muito das teses, hoje tem volume, né? Tem volume. Muito do que está se olhando é o que está sendo mais conversado, o que está sendo mais falado, né? O que está sendo mais procurado no Google Trends. Então está invertendo. As vontades das pessoas, né, porque elas estão seguindo outras pessoas, a vontade das pessoas está direcionando o que os analistas estão analisando, o que eles vão falar. Se tu for olhar, ano passado, né, qual foi o momento que mais se ofertou produtos de cripto? Quando o Bitcoin estava a $65 mil. Entendeu? Quando estava $65 mil. Por quê? Porque a massa por procura de produtos de cripto era muito grande, então se queria vender para essa massa. Perdeu bastante, né, a essência, porque aonde tu tem as grandes oportunidades, geralmente as pessoas não estão olhando. Porque não tem história para contar ainda, né? Porque ainda não se desenvolveu o movimento. Sim. Tu pega assim, generalizado. Quando é que o pessoal mais queria falar de Vale? Quando o Vale estava 120. Quando o Vale foi para 52, entendeu? 62, perdão, né? O pessoal não queria falar. Aí o Vale foi de 62 para 78. Olha o upside que se teve, olha a janela de oportunidade que se teve. Então, aquilo que está gerando dor, porque foi erro no passado, se deixa de lado e não se conversa mais. Então não consegue se criar um pensamento que vá fazer com que tu seja vitorioso nesse processo de investir. Porque aí tu vai olhar para o fundo, para a queda, e vai procurar sinais na queda que te mostrem que o mercado possa subir. Ou tu vai te procurar sinais lá na alta que vai te mostrar que o mercado tende a cair. E até onde tende a cair. E é difícil de tu enxergar, por exemplo, quando a Bolsa está a 100 mil pontos, né, vindo a 3, 4, 5 meses em queda, é difícil de tu enxergar que ela possa voltar a 140. A 123, como o Guga fala, né? A 123, no primeiro 113, ali 123. É difícil de tu enxergar. Por quê? Porque tudo que tu tem disponível para ti de informação é aquilo que fez com que a Bolsa fosse a 100. Então, tu está olhando, puxa, mas tá chovendo. Sim, tá chovendo. Mas te prepara porque daqui a pouco vai parar. Ou tá com vários dias de sol, te prepara que daqui a pouco vai chover. Tem que olhar aquilo que não está acontecendo ainda. Porque se tu olhar aquilo que está acontecendo, tu está tomando posição que não tem mais assimetria, que não tem mais upside, ou que não tem mais downside. Né? Tá só utilizando a narrativa que fez com que, né, que fez com que se tivesse toda a desvalorização ou a valorização, tá usando essa narrativa para te tomar a tua decisão. Tem que olhar se dentro dessa narrativa ainda tem processo de queda, ainda tem processo de alta, como esse processo de alta está se fazendo, como estão as expectativas dos analistas. Tá? De novo, por que a gente teve tanta correção? Porque teve a surpresa em cima de juros.
Porque se teve uma surpresa em cima do que todo mundo esperava do segundo trimestre em função de inflação, o segundo semestre de 2021 em função da inflação, não veio. Então o pessoal teve que se desfazer dessa posição. O fluxo foi de venda. Só que o fluxo é de venda e tu vai se construindo um outro contexto, vai se construindo uma nova história nesse período de tempo. Vai gerar uma outra percepção, um outro viés, uma outra narrativa. Se falava de bolsa a 140 mil pontos no final de 2021. Beleza, agora está se falando de bolsa no melhor cenário, 138 mil pontos no final de 2022. Cara, se tu era um investidor que estava esperando 140 mil pontos no final de 2021 e agora está esperando 138 no final de 2022, a tua rentabilidade no tempo, ela caiu mais do que pela metade. Porque tu estava posicionado, esperando 140. 140 não veio. Né? Ou 150, como alguns falavam, ou 200 mil pontos, como foi falado pela XP lá na metade do ano. Né? Ela não veio. Uma vez que não veio, agora está esperando 138, mas o que tu faz com aquela posição que tu estava posicionado lá na frente, lá atrás? Como é que tu movimenta isso? Então, esse é o aprendizado que eu tento trazer aqui para o pessoal no nosso pre-market, tento trocar opiniões para que o pessoal vá pensando sobre esses pontos aqui. E legal, nosso primeiro pre-market do ano, nós estarmos juntos aqui falando sobre esses pontos, eu acho extremamente importante, né, até mesmo mais do que imagino para o primeiro dia do ano. É isso mesmo, o Guga. É bom fazer esse balanço, fazer projeções, ver o que passou e o que vai vir, né? Mas o pessoal também, é o que eu falei, o pessoal gosta também de saber sua projeção para hoje, né, Guga? A gente sabe que é bastante importante trazer essas estimativas aí, trazer essa reflexão, muito conversado, a gente gosta bastante de conversar, a gente, se puder aqui, a gente vai ficar até 10 horas da manhã conversando. Mas vamos ver então a sua projeção aí, como que abriu o futuro aqui no Brasil, o que você está olhando, será que a gente segue as bolsas internacionais que estão num dia um pouco mais otimista? Como que você está vendo aí esse primeiro dia do ano? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só que legal. Tá? Eu continuo com o mesmo cenário. Felipe, eu gostei desse movimento que nós tivemos aqui no final no final do ano passado, né? Ali de novembro para dezembro ali, nós tivemos aqui essa movimentação, e dentro dessa movimentação que nós tivemos, tá? Nós tivemos essa resposta muito forte do mercado no mês de dezembro, né, no início de dezembro até metade de dezembro, e aí depois o mercado tentou continuar a tendência em ir para as mínimas novamente. E ficamos aqui nesse divisor de águas, do 104,200 aqui. Tá? Continuo com uma expectativa para 111,200 a 113,500, e o melhor dos mundos, o melhor cenário, 123 mil pontos. Tá? Eu continuo olhando para esse upside e né, quem sabe aí nesse primeiro trimestre, antes de começar o processo de tapering lá fora, né, quem sabe a gente não tem uma surpresa positiva que geraria ânimos aqui para o nosso mercado, tá? Mas eu consigo enxergar esse potencial aqui, certo? Esse é o potencial aqui que consigo tirar de positivo, tá? O que me preocupa, Felipe, é o cenário também negativo, que é desfazer todo esse ânimo que nós tivemos aqui na primeira quinzena de dezembro. Tá? Se o mercado desfizer esse movimento, aí eu me preocupo. Acompanha, né, pela leitura da geometria comportamental, que é a leitura do ciclo dos preços, tá? Sabe que é importante essa primeira resposta, depois de uma tendência forte de baixo. É importante, nós já tivemos. E é importante que o mercado ele tente continuar a tendência principal anterior, mas sem, né, fazer novas mínimas. Tá? Sem fazer novas mínimas, sem buscar uma intensidade, sempre um patamar de preço mais baixo. Né? Todo mundo que me acompanha já está careca de saber que eu procuro essa estrutura de comportamento. Então eu tenho isso aí agora. Tá? Tenho isso agora na minha tela. Olhando para isso, tá? E olhando aqui para o movimento intradiário, o que eu posso esperar aqui do futuro para o dia de hoje? Tá? O que eu posso esperar aqui do futuro do dia de hoje? Que é uma leitura mais pontual, tá? Mais pontual, mas que me traz aqui muita informação.
Tá? O que eu tenho aqui de informação para o dia de hoje? Bom, eu tenho uma expectativa que o mercado, num cenário positivo, possa ir buscar essa região aqui dos 107.300 pontos. Tá? Acho que a gente tem aqui uma possibilidade de ir até os 107.300 pontos. Isso aqui me mostra um potencial de upside em torno de mais 0,80, alta aqui em torno de 1,5%, tá? No final que a gente poderia chegar. E esse aqui é o meu primeiro cenário que eu consigo enxergar aqui de positivo. Tá? De negativo, Felipe, o que eu consigo enxergar aqui num cenário caso o mercado não consiga se manter e comece a deteriorar valor aqui nesse nível de preço que nós estamos aqui na região de 113%. O que eu consigo enxergar? Bom, o que eu consigo enxergar de cenário negativo, tá? Eu busco esses dados aqui, ó. Eu pego esse dado aqui para poder fazer meu cálculo, tá? Essa informação aqui. Do 11h20 do dia 30 até as 2h20 também do dia 30, tá? Então eu pego esse movimento de alta e faço uma projeção. Dentro dessa projeção eu consigo enxergar o quê? Teria espaço para voltar aqui a 105.500, tá? Num primeiro momento, 105.500, tá? E a sequência teria movimento para ir buscar até 104.500, mas aí seria a sequência dessa semana, né? Não acredito que seria para hoje, tá? Não acredito que seria para hoje. Então, na inércia positiva, 107.300, numa situação negativa, seria voltar para esses patamares. Tem uma sequência de alta? Tem uma sequência de alta, tá? A minha sequência de alta, o melhor dos melhores dos melhores mundos, seria para ir buscar os 108.800 pontos. Tá? Eu acredito que a gente poderia ainda se surpreender ao longo dos próximos dias, 108.800 pontos. Tá? Então está bem marcado. As duas bases de dados que eu estou utilizando para entender alta e baixa. Para entender alta, esse movimento que está marcado aqui em azul, que eu acabei de marcar, tá? Movimento lá do dia 29 de dezembro. E para entender a baixa, esse movimento aqui do dia 30 de dezembro, que eu estou utilizando, né, como referência para entender o comportamento de baixa, né, que foi aqui o período mais direcional que eu consigo encontrar nesse gráfico aqui, olhando para os dados de curto prazo. Maravilha, Guga Almeida, sensacional. Obrigado então, viu, Guga? Ô, Guga, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem geometria hoje? Temos geometria hoje, né? Eu tô esperando aqui as próximas informações aí da equipe toda da BMC, mas temos novidades para o programa do Guga nesse ano de 2022. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, com muito mais bate-papo, uma dinâmica diferente, com convidados. Vai ser bem bacana para que a gente possa aprofundar e trazer mais e mais conhecimento para todo o nosso público e amigos. Show de bola. Então nos encontramos hoje, Guga, a partir das 6 horas, né? Guga Almeida e o Geometria. Mas ao longo do dia, ótimo dia para você, Guga. Bom primeiro dia útil do ano aí, bons negócios. Um abração, até mais, hein? Valeu, pessoal. Um ótimo dia e bons negócios. Valeu, esse foi o Guga Almeida e eu já estou estourando o horário, mas eu quero sim falar para todo mundo que está nos acompanhando, além de um ótimo ano novo, também se inscrevam aqui no nosso canal, porque está faltando pouquinho para a gente atingir a nossa meta aqui dos 40 mil inscritos aqui na BMC e vocês são bastante responsáveis aí por nós chegarmos aí nessa marca. O Sandro Figueiredo falando, Felipe continua o mesmo, roubando o horário da chefa. Bom dia, Sandro, bom dia, Demétrios, Rafael Lima, olha a Paula aqui, ó. O ano mudou, o Felipe continua roubando meu tempo. Tomei bronca ao vivo, eu ia dar bom dia para todo mundo que me desejou feliz ano novo e bom dia aqui, mas não, eu vou chamar a chefa Paula Moraes aqui. Muito bom dia, Paula! Eu fiquei uma semana sem aparecer aqui na BMC no plantão de ano novo, bateu saudade e eu ia ficar aqui até o ano que vem conversando. Eu acho que sim. Bom dia, Felipe. Bom dia. 2022 chegou, mas 2021 não saiu de você, hein? Continua aí, ó. 14 minutos aí, roubando meu tempo. Mas tá bom. Eu desconto depois, mais tarde. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Rouba do Morales. Vou roubar dele. Claro, né? Alguém que pague lá no final do dia. Passa pra
frente. Passar pra frente, tá certo. Obrigada, Então, Felipe. tá. Feliz ano novo pra você, 2022. Seja um ano incrível aí pra todos nós aqui da BMC, particularmente pra todos vocês que estão sempre aqui nos assistindo também. E pra gente, né? Não só profissional, mas pessoal também, que seja um ano muito incrível pra todos nós. Obrigada, Felipe. Vai ser, Paula, um ano ótimo aqui pra gente da BMC, pra todo mundo. Um abraço e ótimo jornal pra você. Não vou roubar mais seu tempo. Deixa eu ir Vamos lá. lá. Tchau, tchau. Bom jornal. Beijo, tchau, tchau.